A dona Isabel Mazzucati, ela renuncia de falar para que o senhor, como médico, também possa fazer uso lá da palavra. Doutor, por favor, tenha a bondade de subir na tribuna. Agradeço a oportunidade das aulas que nos fazem pensar melhor. Eu só gostaria que, como está sendo gravado, que o senhor falasse o seu nome todo e a universidade qual o senhor representa. Tá. Eu sou o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, sou médico e estou na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina da USP, responsável pela disciplina optativa Medicina e Espiritualidade. Aliás, na jurisprudência, quando se fala de questões espirituais, ou quando se fala de Deus, ou quando se fala de alma, disse que o Estado é laico e esses assuntos estão sendo tratados do ponto de vista religioso. Mas a ciência não provou que o materialismo seja a realidade existencial. Não houve prova científica do materialismo. Não há um trabalho científico qualquer, publicado em qualquer revista científica oficial, que tenha provado que o materialismo seja a realidade existencial. Portanto, o Estado pode ser laico, mas não pode se resumir à crença materialista. Espiritualidade está em pauta na ciência. E hoje se discute, inclusive, se os genes funcionam construindo um organismo humano a partir de uma célula. Esses genes funcionam a partir da impulsão de uma força desconhecida, que a ciência chama de epigenética, abrindo espaço para pensarmos que a célula é dirigida por uma alma, por uma psique, por uma força organizativa dos sistemas biológicos, por algo que a ciência vem investigando nos seus laboratórios. Sinto falta na televisão, no rádio, desses filmes, dessas discussões nas escolas, nas universidades, que sejam colocados em pauta. Porque, como diz o ditado, o que os olhos não veem, o coração não sente. E há uma omissão do Estado, uma omissão de nós, cidadãos, para com esta realidade. A ciência avança em direção a descortinar a espiritualidade. A ciência hoje investiga vida após a morte. A ciência hoje investiga a alma. E uma célula, uma única célula, que é encontrada numa mancha de sangue no chão, é prova de que uma pessoa esteve ali, pelos testes de DNA. Se uma mancha de sangue prova que aquela pessoa, que aquele cidadão passou por ali, no direito personalíssimo, também uma célula gerada a partir da fecundação. Esta célula, com uma estrutura genética, também, por coerência em jurisprudência, também diz, por ali está passando um indivíduo. É muito importante concebermos na história da humanidade, quando se diz que algo tem alma, esse algo passa a ter direitos. Quando se dizia que os escravos africanos não tinham alma, não tinham direito. Quando a mulher não tinha alma, não tinha direitos. E assim, enquanto não fundamentarmos que a célula, desde do seu início na vida intrauterina, tem alma para dirigir a formação embrionária, que o corpo não se forma sem uma força motriz, aquilo que Schrödinger, ao ganhar o prêmio Nobel de Medicina, aliás, o prêmio Nobel de Física vai dizer, força impulsionadora, a quinta força universal, a força organizativa dos sistemas biológicos. Então, quando essa questão, essa discussão basicamente científica, de que sim, o organismo é impulsionado no seu desenvolvimento por uma alma, é fundamental em jurisprudência. Vamos acabar com essa falácia de que ciência isenta o pensamento espiritualista. Isto é uma falácia, é uma mentira. A ciência está aberta para a investigação da natureza em toda a sua expansão. Então, se a célula ovo tem alma que dirige o desenvolvimento embrionário,
vindo com os sentimentos de um destino, de um cidadão que vai ali formar o nosso Brasil, que vai formar ali a nossa humanidade. Tem, portanto, direitos, como um dia também os animais vão ser reconhecidos como seres que têm a alma embrionária e, portanto, portadores de direito também. A humanidade precisa evoluir em seus paradigmas, mas reconhecer quais são as passadas da ciência. E a jurisprudência precisa rever os seus conceitos, a se atualizar. Eu represento aqui a Universidade de São Paulo, represento aqui a Universidade Federal também de São Paulo, represento aqui a Universidade de Ciências do Espírito, a Escola de Medicina e Espiritualidade, do qual sou fundador, e as Casas André Luiz, que tem mais de 600 pacientes internados com malformações de sistema nervoso. E quero convidar vocês a passar uma visita para enxergar o ser humano por uma ótica do extremo e olhar a pessoa que diz que está por trás de uma pessoa de um corpo com deficiências. Onde é que está aquela consciência, o que ela está enxergando no universo, que nós, na falta de convivência, ao eliminarmos o diferente, experiência que estamos deixando de ter. Convido vocês a reverem o que é a consciência humana e por que caminhos ela pode se expressar. Hoje a humanidade vive um intenso vazio. Nós precisamos de novas utopias, novos paradigmas, e esses paradigmas têm que estar centrados no amor e na paz. O primeiro ser humano na história da humanidade que veio exercer o pensamento e a atitude da fraternidade irrestrita foi um senhor chamado Jesus Cristo. Foi o primeiro ser humano que praticou na época um ato bizarro da fraternidade irrestrita. E eu lhes pergunto, esse Jesus, ele eliminaria o ser humano porque sua forma é X ou Y? Ele tiraria a vida de uma pessoa dentro de um útero de uma mãe aflita? Ou ele traria o que os amigos acabaram de dizer, consolo e apoio? Deveria haver uma lei que diz respeito à segurança de Estado. É obrigatório e urgente a educação para a vida nas escolas, porque as escolas estão preparando pessoas para o vestibular e para o mercado de trabalho. E as matérias e as disciplinas não discutem a vida, suas emoções, as suas origens e o seu destino. Nós precisamos rever esta questão. Isto é muito grave. É uma questão de segurança nacional. A quem interessa que não nasçam brasileiros? A quem interessa que não nasçam mais brasileiros? A quem? Se um soldado tem que ir para a guerra, e se não for, ele vai preso, porque as nossas mulheres não entram no campo de batalha pela vida, abrindo espaço para que surjam os brasileiros. O produto interno bruto de um país... O produto interno bruto de um país não é só a questão econômica do dinheiro. O produto interno de um país é essa cultura, é o seu povo. Essas questões precisam ser revistas. E a riqueza do Brasil é o seu povo. Como é que nós vamos fazer dos úteros de nossas mães os fornos hitlerianos? Brasileiros! Acordai, brasileiros! Nós precisamos povoar esse Brasil e povoar com vida, com amor, com dinamismo, com novos paradigmas para a humanidade que está se dissecando na guerra e no ódio. Obrigado pela oportunidade.